Neste vídeo, eu peguei algumas questões do programa do Silvio Santos chamado Show do Milhão. Então, eu selecionei algumas questões de matemática que aparecia sempre nesse programinha e vou resolver algumas aqui. Então, a primeira questão que eu selecionei foi essa aqui. O triplo de um número menos o seu dobro é igual a 5. Qual é esse número? Bem, quando no enunciado do exercício fala em um número, eu posso chamar esse número de x. Então eu vou indicar aqui, um número, eu vou chamar de x. Aí voltando a ler o enunciado, ele fala o seguinte, o triplo de um número é 3 vezes, menos o seu dobro. O dobro é 2 vezes, então 2x é igual a 5. Então eu vou formar uma equação e resolver essa equação. Então ficaria assim, o triplo de um número, que é 3x, menos o seu dobro, que é 2x, igual a 5. Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar os termos que têm letra dos termos que não têm letra. Que neste caso aqui já estão separadas. Então é só resolver o que está no primeiro membro e repetir o que está no segundo. 3x menos 2x vai dar x igual a 5. Ou seja, já encontrei o resultado. Aí ele pergunta, qual é esse número? Então o número é 5. Aí no caso seria a opção A. A segunda questão, ele fala o seguinte, se x elevado a menos 1 vale 2, qual é o valor de x? Então vamos pegar esse probleminha aqui e armar ele para a gente resolver. Então aqui eu vou fazer assim, x elevado a menos 1 é igual a 2. Bem, todas as vezes que eu tenho uma potência com expoente negativo, eu vou inverter a base e colocar o expoente positivo. Só que esse x aqui, ele é um número inteiro, ele não tem denominador, então subentende que aqui eu tenho o número 1. Então eu vou inverter a base, vai ficar 1 sobre x, colocar o expoente positivo, então em vez de menos 1 fica 1, igual a 2. Pela definição de potência, toda base elevada ao expoente 1 é igual à própria base. Então 1 sobre x elevado a 1 vai dar 1 sobre x, igual a 2. Aqui eu tenho uma igualdade envolvendo fração e número inteiro. Então eu vou transformar o número inteiro em fração, acrescentando o número 1 no denominador. Agora aqui eu tenho uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. E aí eu uso a propriedade fundamental da proporção, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, x vezes 2 vai dar 2x, 1 vezes 1 vai dar 1. Esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, o valor do x vai dar 1 sobre 2, que é ali de acordo com o enunciado, letra B. O próximo exercício, ele fala o seguinte, se um apartamento tem 4 quartos em 8 andares, a gente vai ter quantos quartos? Nesse caso aí, basta você multiplicar o número 4 vezes 8, que no caso vamos ter 32 quartos. Próxima questão. Binário equivale a 3 elementos, vários elementos, 2 elementos ou 1 elemento. O próprio nome, binário. Esse bi aqui, ele vem de 2. Então, no caso, seria 2 elementos. Essa palavra binário é do sistema de numeração que envolve 2 elementos. A próxima questão ele fala o seguinte, qual é o menor ângulo entre os ponteiros das horas e dos minutos quando o relógio marca 5 horas? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a representação de um relógio, Então o relógio
Eu vou dividir aqui a circunferência em duas partes, depois vou dividir em 4, depois eu vou dividir cada parte em 3 partes, e aí eu vou marcar 5 horas. 5 horas você vai pegar o ponteiro maior e marcar aqui no 12, e o ponteiro menor você vai direcionar ao número 5, né? Porque aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, eu formei 2 ângulos. Ó. Esse aqui é menor e esse aqui é o maior. Como eu quero saber, no enunciado está pedindo quanto é o menor ângulo, então eu quero saber esse ângulo aqui, ó, quanto é que ele mede. Então o que eu vou fazer? Isso aqui é uma circunferência. Uma circunferência completa, ela tem 360 graus. Bem, dividido aqui no caso ó, em 12 partes, porque o relógio tem 12 horas aqui. Ó. Então vamos dividir por 12. Dividindo aqui, ó, 3 não dá para dividir por 12, vou pegar o 36. 36 dividido por 12 dá 3, que vai dar 36, não me sobra nada. Abaixou o 0, 0 dividido por 12 dá 0. Ou seja, cada ângulo desse aqui, ó, formado por 1 hora, corresponde a 30 graus. Só que essa parte que eu quero aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 partes. Então é só você pegar o 30 e multiplicar por 5. Aí 5 vezes nada é nada, 5 vezes 3 é 15. Ó. Ou seja, o ângulo menor, nesse caso aqui, corresponde a 150 graus. A próxima pergunta ele fala o seguinte: qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6? Então, fazendo pelo método prático, você vai colocar o 2 e o 6 na mesma linha, separado por vírgula, faz uma barra vertical e começa a dividir pelos números primos. Bem, 2 e 6, ó, vou dividir por 2. Aqui vai dar 1 e aqui 3. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Multiplicando, 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 6 vai ser o número 6. Lembrando que mínimo múltiplo comum significa o menor número que divide, no caso, por 2 e 6 ao mesmo tempo. Então, no caso, seria a opção letra B. Exercício 8. Né? Raiz quadrada de 16. Ou seja, qual é o número que multiplicado 2 vezes vai dar 16? No caso, raiz quadrada de 16 vai ser o número 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Próxima questão. Qual dessas frações é uma dízima periódica? Bem, o que é uma dízima periódica? A dízima periódica é a divisão, é quando você divide duas frações, né, o número de cima, o numerador pelo denominador, e a divisão ela não é exata. Tá? Ela não é exata. E tem uma parte que se repete infinitamente. Então isso aí é uma dízima periódica. Então eu vou fazer aqui por tentativa. Eu vou pegar aqui a primeira fração. Vou dividir 1 pelo 5. 1 dividido por 5 não dá para dividir. Vou colocar o 0 aqui e 0, no quociente. Ó. 2 vezes 5, 10. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um número decimal com uma casa decimal. E a divisão é exata. Então não é uma dízima. Agora eu vou pegar um 1 e dividir por 4. Acrescenta 0 no dividendo, 0, no quociente. 2 vezes 4, 8, me sobrou 2. Acrescenta 0, 5. 5 vezes 4, 20. Ó. Também a divisão deu exata com duas casas decimais. Então também não é uma dízima. Agora eu vou para o próximo, a próxima fração.
1 terço. 1 dividido por 3, ó, coloca 0, 0, 3 vezes 3 vai dar 9, ó, sobrou 1. Acrescenta 0. 3 vezes 3, ó, vai dar 9, sobrou 1. Acrescenta 0. 3 vezes 3 vai dar 9, sobrou 1. Essa divisão aqui, o quociente vai aparecer, no quociente vai aparecer o número 3 infinitamente. Então, neste caso aqui, ó, é uma dízima periódica simples. Então, a resposta correta é a letra C. Se você quiser fazer a letra D só para saber se a resposta correta é a letra C, você pega 1 e divide por 2. Ó. Acrescenta 0, 0, 5 vezes 2, 10. Divisão exata. Então, isso aqui não é uma dízima. Então, a resposta é a letra C. Bem, eu vou depois fazer um outro vídeo com mais algumas questões, tá? Esse aí só foi mesmo como experiência para ver como é que ficaria. Muito obrigado.